Paz Leme. Eu sou do 8º semestre de Biomedicina da FMU e hoje eu vou apresentar o meu TCC, que foi orientado pelo professor Messias Pacheco, e o tema dele é o tratamento do linfoma difuso de grandes células B com o remédio polatuzumab vedotina. O linfoma difuso de grandes células B são proliferações malignas de células do sistema imune que afetam predominantemente órgãos linfóides, mas que podem acometer qualquer órgão ou tecido em que essas células estejam presentes. Tais linfomas têm sido cada vez mais comum e, por possuir uma natureza agressiva, costumam aparecer precocemente através de sintomas como linfonodos, ínguas ou caroços, e são mais recorrentes em homens e pessoas com idade avançada, principalmente diante da incidência da idade acima de 40 anos, e do sexo mais comum no sexo masculino. Assim, reconhecendo a gravidade da doença e a sua condição debilitante, desde 2017, muitos estudos passaram a se concentrar em terapias alternativas à quimioterapia e ao transplante de medula óssea, através da quimioimunoterapia para o linfoma difuso de grandes células B. Nesse sentido, o polatuzumab vedotina surge como um tratamento terapêutico, principalmente para os pacientes mais idosos e debilitados que são prejudicados por efeitos colaterais da quimioterapia e aqueles que não são elegíveis para o transplante de medula óssea. O linfoma difuso de grandes células B é o subtipo mais comum entre os linfomas não Hodgkin, no qual se estima acometer 3.000 novos casos anualmente no país. E devido à sua natureza agressiva, a taxa de cura é de 60% no primeiro caso e de 40% nos pacientes que apresentam recidiva. Portanto, o presente artigo pretende contribuir socialmente sobre o entendimento do tratamento do linfoma difuso de grandes células B, essencialmente nos casos em que há falhas de tratamento. No mais, também encontra justificativa na escassez de materiais acadêmicos sobre o assunto, levando em consideração que a autorização do medicamento adveio de uma decisão recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Embora os estudos sobre os benefícios do medicamento para o tratamento do linfoma difuso de grandes células B perduram há menos de uma década. Assim, pretende-se contribuir como estudo e para futuras pesquisas acadêmicas profissionalmente para a área da saúde. O objetivo do presente artigo é analisar o tratamento do linfoma difuso de grandes células B através do medicamento polatuzumab vedotina. Em relação ao tratamento a ser empregado, os linfomas não Hodgkins, ao serem classificados em agressivos, com crescimento acelerado, ou indolentes, com crescimento lento, recebem prognósticos distintos. Não há, porém, possibilidade de cura quando existentes em estágios avançados, devido à progressão acelerada e com necessidade de início imediato do tratamento. No tratamento, apresentam resposta ao ser adotado a quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. A falha terapêutica é uma situação de grande recorrência no tratamento do LDGCB, podendo haver identificação de recidivas entre 30% a 50% dos pacientes no período posterior ao tratamento, sendo esse resultado dependente do estágio clínico e do IPI. Com esse contexto, é possível reconhecer a limitação nas opções destinadas ao tratamento do linfoma, mas no âmbito científico há a criação e busca por novos esquemas terapêuticos, visando a amplificação das possibilidades de tratamento para que não haja recaídas, pois a mesma é apontada nesses pacientes como causa principal da morbimortalidade. O artigo se baseia em uma revisão bibliográfica a fim de proporcionar aproximação com a problemática e aprimorar as ideias e descobertas sobre a temática, por meio de pesquisas bibliográficas. Além do mais, o levantamento da pesquisa bibliográfica foi aplicado às bases de dados da Cielo, Lilacs, PubMed, Medline, Google Acadêmico e da Biblioteca Virtual da Saúde BVS, com as palavras-chave: linfoma difuso de grandes células B, remédio polatuzumab vedotina, tratamentos. Assim, a fim de extrair as informações relevantes de cada material encontrado, primeiramente realizou-se uma leitura crítica do resumo para identificação dos elementos similares
a temática e, posteriormente, a seleção de trechos que continham as evidências científicas sobre o tratamento do linfoma difuso de grandes células B, através do remédio pelatuzumab vedotina. E, por fim, todas as informações foram agrupadas e sintetizadas, descrevendo sobre seus resultados e levantando discussões. Um tipo de câncer que pode surgir em qualquer área do corpo e prejudicar o sistema de defesa do organismo representava uma necessidade não atendida para parte dos pacientes que não respondiam aos primeiros tratamentos e não podiam fazer o transplante de medula. Reconhecendo a gravidade da doença e a sua condição debilitante, começaram-se os estudos sobre esse medicamento. O polatuzumab vedotina, em combinação com bendamustina e rituximab, recebeu indicação para o tratamento do linfoma difuso de grandes células B, quando as terapias iniciais falharem. Os estudos realizados com a administração conjunta desses 3 medicamentos apresentaram um aumento significativo das respostas no organismo e sem identificação de neoplasias. O uso do medicamento isolado demonstrou em estudos uma resposta geral de 13 a 56%, porém, com percentual de baixa resposta completa, por volta de 15%. Devido a essa informação obtida, seu uso é indicado com outros tipos de drogas farmacológicas, visando o aumento da ação na resposta. De acordo com o estudo GO 29365, que embasou a aprovação pela Anvisa, a adição desse medicamento com a combinação da rituximab e da bendamustina aumentou significativamente a taxa de resposta completa ao final do tratamento, significando que nenhum câncer foi detectado no momento da avaliação, quando comparada à combinação isolada. Esse resultado mais que dobrou a sobrevida global mediana dos pacientes tratados e diminuiu em 64% o risco de progressão da doença ou morte. O linfoma difuso de grandes células B é o subtipo mais comum entre os linfomas não Hodgkin, respondendo por aproximadamente 30% nessa classificação e por 80% de linfomas agressivos em geral. No mundo todo, isso equivale a 120 mil pessoas diagnosticadas a cada ano com esse subtipo. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de que sejam 3 mil novos casos anualmente no Brasil. Esse tipo de câncer é chamado de difuso porque as células cancerosas se espalham dentro do tumor, deformando os linfonodos, que são pequenas estruturas presentes em todo o organismo, responsáveis por filtrar substâncias nocivas, processo essencial para o sistema imunológico combater infecções e destruir germes. É caracterizado como agressivo porque avança de forma rápida e, se não for tratado de imediato, o paciente vive menos de 1 ano em média após o diagnóstico. Devido à sua natureza agressiva, sintomas como linfonodos aumentados costumam aparecer precocemente. 4 a cada 10 pacientes são diagnosticados nos estágios iniciais da doença, quando a taxa de cura é de 60%. No entanto, até 40% dos pacientes apresentam recidiva, momento em que as opções de terapia de resgate são limitadas e a expectativa de vida é em torno de 3 a 4 meses. Aproximadamente metade desses pacientes não são elegíveis ao transplante de medula por fatores como outras doenças, as chamadas comorbidades, idade avançada ou coleta de células-troncos mal sucedida. Esse perfil de paciente é de alto risco e possui chance remota de cura, portanto, tem como objetivo de tratamento a estabilização da doença e o aumento da sobrevida. E é nesse momento que entra a importância desse novo medicamento. O polatuzumab vedotina faz parte de uma nova classe de imunoterapia direcionada para o câncer, conhecida como anticorpo-droga, que, diferentemente da quimioterapia tradicional, atuam sobre células específicas. O medicamento é o primeiro a ter como alvo específico o CD79B, com capacidade de se ligar a essa proteína, encontrada apenas em células B, um tipo de glóbulo branco.
Uma vez acoplado ao alvo, ele libera a quimioterapia dentro da célula do câncer, preservando as células saudáveis. A adoção dessa terapia elevou a sobrevida global dos pacientes tratados em um percentual maior que o dobro e possibilitou minimizar as chances da evolução da comorbidade ou de ocorrências de óbitos. Inúmeros estudos científicos baseados na averiguação das ações, benefícios e segurança do polatuzumab pontuam que a efetividade promissora com sua utilização em linfomas não Hodgkins e aceitabilidade em seu perfil de segurança serem adotados em ensaios clínicos de fase 1 e 2. Apesar do estudo base para a tomada da decisão ter tido uma amostra considerada pequena, a aprovação foi executada mediante a necessidade de novas formas terapêuticas eficazes para o linfoma, principalmente pela raridade e a debilitação ocasionada pelo linfoma difuso de grandes células B. As expectativas sobre o polatuzumab vedotina frente à doença remetem à abertura de um leque maior de possibilidades de escolha de tratamento, tanto para médicos como para pacientes, para que assim haja uma resposta efetiva do organismo com o uso desta droga. Em conclusão, visando o aumento da possibilidade de tratamentos para os pacientes acometidos por linfomas não Hodgkins, principalmente do tipo difuso de grandes células B, houve no meio científico a elaboração de um novo medicamento, o polatuzumab. O polatuzumab, juntamente com rituximab e bendamustina, além de auxiliar na inibição do progresso da doença, também permite que haja uma melhor resposta do organismo para o tratamento e aumenta a chance de sobrevida do paciente em valores percentuais que dobram quando comparado com o tratamento padrão inicial, sendo que, devido a ser uma doença agressiva e rápida, quanto antes adotado um tratamento efetivo, melhores são os resultados. Muito obrigado, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, podem estar mandando perguntas para o e-mail que está aqui embaixo.